Começa agora o Defensoria Explica, um programa produzido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, em parceria com a TV Assembleia. O primeiro programa de 2022 recebe o defensor público adido ao gabinete, Homero Lupo Medeiros, para conversar com a gente a respeito das principais ações realizadas em 2021 e as perspectivas para este ano. Não é mesmo, defensor? Seja bem-vindo. Olá a todos, mais uma vez a TV Assembleia e a Defensoria Explica para a gente falar com um tema super interessante para começar 2022 com o pé direito. Isso aí. Bom, antes da gente falar de números, né, vamos conhecer um pouco da sua história. Vem da onde? É de Campo Grande mesmo? Qual a sua trajetória dentro da instituição? Quantos anos já de instituição? Bem, eu sou um goiano, na verdade, já radicado em Mato Grosso do Sul há 12 anos. Passei no concurso em 2009 e de lá para cá passei por várias comarcas no interior do estado. Passei por Ribas, Água Clara, Paranaíba e toda a região do Bolsão ali. E agora estou em Campo Grande há 5 anos e estou agora adido à Defensoria Geral para a área de comunicação e tecnologia. Sim, passou também, ficou um bom tempo na área do consumidor, né, doutor? Isso mesmo, também passei por 2 anos coordenando o Núcleo de Defesa do Consumidor estadualmente, com várias ações coordenadas estadualmente falando, e principalmente na época da pandemia. Pegamos um período crítico na pandemia, que consumidores foram muito lesados, dificuldades de locomoção nas cidades e tudo mais foi tratado pelo núcleo, principalmente a temática de educação. Os acordos de mensalidades escolares foi a pauta do momento no período pandêmico. Bom, então da área do consumidor, né, com experiência em dados, números, levantamentos, agora adido ao gabinete, né, desde julho de 2021, onde é responsável pelos setores de comunicação e tecnologia da informação. Essas áreas concentram uma grande demanda, não é mesmo, defensor? Quais têm sido os desafios e progressos na sua avaliação? Bem, essas duas áreas, na nossa compreensão, são as duas áreas principais da Defensoria Pública. Primeiro, a área de comunicação. Nós precisamos dividi-la em 2 pontos. O primeiro ponto é que a comunicação é importante não só por uma prestação de contas do trabalho que a Defensoria Pública presta à sociedade. Também nós temos a missão, como comunicadores, de transmitir os direitos dos assistidos. Um dos papéis fundamentais da Defensoria Pública é fazer a educação de direitos. E a comunicação, ela contribui decisivamente para que essa informação chegue à sociedade de forma não juridiquês, que ela chegue de forma clara, transparente à população. E esse é um grande papel e um grande desafio que nós vemos na Defensoria Pública nesses próximos anos. Levar o direito de forma simples e clara para a população. Além disso, nós temos a área de tecnologia, que também é um outro ponto nevrálgico da instituição. A comunicação e a tecnologia são as duas molas mestras da instituição. A tecnologia, ela acelerou o processo todo na pandemia. Nós vivemos 10 anos em 2. E nesse período, a Defensoria Pública, como instituição, teve que se reinventar, isso foi muito importante, que acelerou o processo tecnológico na instituição. Mas temos muito a crescer, temos muito a evoluir e contribuir com a sociedade nesse acesso à população ao mundo digital. E a Defensoria Pública tem essa responsabilidade social de também ajudar tecnologicamente. Nós tivemos inúmeras transformações tecnológicas nos últimos 2 anos e teremos muito mais daqui para frente. Com certeza. Bom, e essa união de comunicação e tecnologia realmente é uma soma positiva, né? Dentro de uma instituição como essa. Eu vejo assim, não só positiva, como fundamental. São os 2 pilares básicos para a Defensoria Pública crescer de agora em diante. Não temos como caminhar com a comunicação mal feita e não temos como caminhar com a tecnologia mal empregada. Os 2 têm que andar de mão dadas para que consigamos evoluir institucionalmente. Eu falo exemplificando, não adianta nada a gente ter bons defensores que não consiga transmitir esse conhecimento à população. E esse papel da comunicação institucional é fundamental. Sim. E de outro modo, com o problema que a gente passou na pandemia, de isolamento social, se nós não tivéssemos nos adaptado a essa realidade tecnológica, a população estaria excluída digitalmente e não conseguiria acessar o serviço da Defensoria Pública. Então, nós tivemos que nos reinventar, nos remodelar para entrar nesse caminho da tecnologia para transformar a Defensoria Pública.
Com certeza. Bom, e a pandemia ela não acabou, né? Mas aos poucos, com o avanço da imunização, a Defensoria ela tem atuado, né, com a retomada dos trabalhos presenciais. E uma coisa legal que a Defensoria tem feito é a liberdade que ela tem oferecido para os assistidos e assistidas de permanecer no atendimento virtual ou ir até uma unidade, né? Defensor, realmente estar na linha de frente é uma constante adaptação, não é mesmo? Isso. A pandemia nos mostrou que a Defensoria Pública tem plena capacidade de se reinventar, de se modernizar, se adaptar às realidades que se apresentam no mundo. E esse foi o cenário que a gente verificou. Estar nessa linha de frente, com um período que nós precisávamos viver isoladamente, para preservar a vida e a saúde de muitas pessoas. Nós nos reinventamos, criamos um canal que não existia na instituição, que era o atendimento virtual, e atendemos milhares de pessoas no estado de Mato Grosso do Sul com esse canal digital. À medida que a pandemia evoluiu, nós também evoluímos, dando a opção para aquela assistida, para aquele assistido, para que ele escolhesse se ele quer ser atendido virtualmente ou se ele quer ser atendido presencialmente. E nós passamos a experimentar esse novo modelo a partir de agosto de 2021 e foi um sucesso. Nós verificamos que a evolução tecnológica da Defensoria Pública nesse ano de pandemia foi para conhecer a população. Percebemos que mesmo dando a liberdade àquela população, ainda temos um número muito grande, por volta de 70%, que prefere o atendimento virtual. Olha aí que interessante. E o interessante disso, Daniele, é que nós temos uma situação ímpar. Ainda temos 30% da população que depende do atendimento presencial. E essa população não tem meios, não tem recursos tecnológicos e nem condições financeiras de acessar esse serviço. Então, nós temos que estar sempre presente, presencialmente, independentemente dos canais digitais que nós oferecemos. Muito bom. Bom, pegando carona aí com esse tema aí de retomada, de atendimento presencial, de ampliação de serviços para a população, o início dos atendimentos com a van dos direitos também é um grande marco, né, desse período. Fala um pouco para a gente. Perfeito. É um outro ponto, né? Com esse plano de retomada da Defensoria Pública, nesse período de pandemia, que é a volta dos atendimentos presenciais, é muito importante esse processo de descentralização do trabalho da Defensoria Pública. Hoje nós estamos, né, sediados em prédios próprios, em Campo Grande, no interior do estado, várias cidades contam também com sedes próprias, mas ainda não contávamos com um transporte, um serviço de atendimento móvel. E a Vans do Direito esse ano, de 2021, foi bem interessante, porque ela veio a deslocar, tirar dos centros das cidades e para irmos para as periferias, aldeias indígenas e bairros e cidades que não são atendidas pela população. Nós temos, por exemplo, cidades que não são sedes da Defensoria Pública. Embora estejamos presentes em todas as comarcas do estado, há cidades que não têm sede do Judiciário e nem têm sede da Defensoria Pública. Então, com a Van dos Direitos, nós temos essa possibilidade de alcançar ainda mais essa população, principalmente aquela que é excluída digitalmente. Aqueles 30% lá que permanecem... Esse público que nós queremos alcançar. E para que se tenha uma ideia, nós atendemos em 2021 quase 5.000 pessoas com a Van dos Direitos. Um número muito expressivo para algo que começou só no segundo semestre de 2021. Ainda falando de números expressivos, né, a coletiva de 2021 apresentou um aumento de atendimentos com relação a 2020, um aumento de 33%. O que isso sinaliza? Sinaliza que a Defensoria Pública ela conseguiu se remodelar institucionalmente. Nós passamos um período de 2020 com um decréscimo de atendimentos, naturalmente motivado pelo isolamento social que nós vivenciamos no início daquela pandemia. E 2021, com a capacidade de readaptação da instituição, nós tivemos a capacidade de atingir um público maior, voltando a índices anteriores à pandemia. Então, nós crescemos institucionalmente, estamos retomando e com um modelo híbrido de atendimento. Isso que é importante. Nós nos reinventamos, alcançamos a população, dando o conforto a ela de ser atendida dentro de sua casa, do seu local de trabalho. Então, a Defensoria Pública, hoje, não precisa tirar o trabalhador, ele se deslocar dos bairros mais afastados, para ser atendido na Defensoria Pública. Então, isso representa muito e significa que nós temos potencial de crescer ainda mais. Cada vez mais que nós expandirmos a descentralização do serviço, criarmos recursos tecnológicos de acessibilidade mais fácil,
nós conseguiríamos atingir essa população que ainda é excluída digitalmente. Até porque antes da pandemia não tinha todo esse serviço oferecido, né, virtual e presencial com a mesma qualidade, vamos dizer, né? Sim, antes da pandemia nós contávamos apenas com atendimento presencial. Nas unidades não tínhamos avanço dos direitos. Então, era um sistema de atendimento tradicional, que era prestado em todo o sistema de justiça, não só na Defensoria Pública. As instituições precisaram se readaptar e conseguiram efetivamente modificar esse cenário, transformando a vida de muitas pessoas que às vezes não conseguia ser atingida. O fato de mantermos o atendimento virtual em 2021 foi muito importante, porque tinha pessoas que não conseguiam sair do seu local de trabalho ou não tinha dinheiro para se deslocar da sua residência à Defensoria Pública. Sim. Nós passamos a atingir um público que não acessava a Defensoria Pública. Isso é muito importante. E com um celular hoje eu consigo receber o atendimento da Defensoria Pública. É isso aí. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai conversar sobre lançamento de serviços da Defensoria nos fáceis da capital. Fique conosco. Voltamos com o programa Defensoria Explica e iniciamos esse bloco falando sobre ampliação de serviços. Defensor Homero, a instituição ela passou a atender nos fáceis de Campo Grande. Conta um pouco dessa novidade aqui pra gente. Bem, esse é um outro projeto que está dentro do plano de retomada dos atendimentos presenciais da Defensoria Pública. Um projeto que visa expandir o atendimento da Defensoria Pública, descentralizando as nossas atividades que estão arraigadas nos prédios da centro da cidade, aqui em Campo Grande. Então, nós inauguramos um atendimento na Rede Fácil, em parceria com o Estado de Mato Grosso do Sul, na sede General Osório, e inauguramos também a sede no Guaicurus, para que a população tenha um acesso descentralizado nos bairros, em local de grande circulação de pessoas, que são próximos aos terminais de ônibus. Então, isso facilita o acesso, porque a pessoa está ali se deslocando para trabalhar. Então, isso ajuda, ela não precisa perder e sair da sua rota de trabalho ou rota de estudo para acessar o serviço da Defensoria Pública. E temos projetos também de expandir essa rede de atendimento no Fácil, agora em 2022, também chegando no bairro Aero Rancho. Muito bom. E são pontos, assim, estratégicos. Houve algum estudo, doutor, assim, não, vamos colocar a Defensoria dentro do Fácil? Foi um trabalho em parceria, obviamente, com o Estado de Mato Grosso do Sul, com a Secretaria de Administração. Foi um convite feito, a Defensoria prontamente aceitou esse convite, porque a Defensoria compreende que ela tem que estar próxima da população. Sim. E quando a gente fala de rede fácil, ela está localizada sempre em pontos de grande circulação de pessoas. Sim, em frente aos terminais de ônibus, isso. E isso é muito importante, porque as pessoas estão ali fácil, passando e resolvem os problemas. E contam com outros serviços públicos. Sim. Ela vai, por exemplo, para resolver um serviço de água ou de energia, e ela tem ali à sua disposição a Defensoria Pública também para orientá-la e fazer um atendimento próximo, sem sair, né, com deslocamento maior. Isso mesmo. E assim, só para quem está assistindo saber, como que é? Chega lá, vai fazer o pedido de agendamento, como funciona? Ótimo. Dentro desse projeto de retomada, os fáceis também serão polos de uma modernização da Defensoria Pública. Além de nós atendermos a população ali, agendando o serviço para as unidades, também contamos com cabines de atendimento virtual. Então, por exemplo, aquela pessoa que é excluída digitalmente, ela não tem acesso à tecnologia, não tem acesso à internet, ela pode marcar um dia e hora ali para acompanhar a audiência judicial. Os processos judiciais hoje estão acontecendo com audiências virtuais. E muitas vezes a população não tem como nem se deslocar para participar presencialmente e nem tem recurso tecnológico para acompanhar da sua casa. E a Defensoria Pública, nos fáceis, tem essa sala, tem essa cabine de atendimento virtual, ele pode receber e participar das audiências judiciais e, mais do que isso, ela pode receber o atendimento do defensor público através dessas cabines. Então é muito interessante porque eu não preciso mais sair da minha casa e ir até o centro da cidade e nem preciso perder muito tempo. Ali mesmo eu já resolvo o meu problema,
entrega os documentos para digitalizar, porque todo o processo judicial, ele depende de documentos a serem apresentados para defensor ou defensor público. Então, eu não preciso mais na sede apresentar esses documentos. Basta ir na Rede Fácil e entregar os documentos para os servidores que nós temos na Rede Fácil e eles vão digitalizar esses documentos encaminhando virtualmente aos defensores para promover a devida ação ou defesa daquela cidadã ou daquele cidadão que procura o seu direito. E falando em pedido de cidadã e cidadão, a área da saúde ela traz pedidos que são reflexo do pós-pandemia, não é mesmo? Por exemplo, a oxigenoterapia dos sobreviventes da Covid-19. Fala um pouco pra gente. Esse é um tema muito sensível e muito caro para a Defensoria Pública, saúde em geral, né? Tanto do ponto de vista privado, quanto do ponto de vista público, a Defensoria Pública atende. É importante frisar isso, a Defensoria Pública não atende só os usuários do SUS. Nós atendemos também aqueles consumidores e consumidoras que têm plano de saúde. Então, nós podemos defender os interesses dessas pessoas todas. E na área de saúde pública do SUS, é importante. A pandemia trouxe um movimento diferenciado para a Defensoria Pública. Nós tivemos um momento abrupto de internações em todo o país, não só em Mato Grosso do Sul, não só em Campo Grande, mas tivemos também uma redução daquelas demandas eletivas, que são procedimentos não urgentes, que acabaram cedendo lugar para as urgências de internações, UTIs, vagas hospitalares, em geral. E a oxigenoterapia era uma demanda que a Defensoria Pública há muito tempo estava galgando, estava buscando para melhor atender a população. E através do diálogo com o poder público, a Defensoria Pública conseguiu alcançar um êxito para que a população seja atendida de forma digna nesse serviço tão importante, porque ele trata de pessoas que têm doenças pulmonares graves, que não conseguem respirar apenas com o oxigênio natural que nós temos no nosso ambiente. Então, nós precisamos dessa dose extra para a sua sobrevivência. E com o acordo da Defensoria Pública, nós conseguimos atingir esse fim e hoje está regularizada essa situação de oxigenoterapia no município de Campo Grande. E não só isso, nós tivemos um incremento de demanda na área de saúde relevante, que é a retomada, por exemplo, de acesso à medicação, que isso no período pandêmico, muitas vezes motivado pelo medo das pessoas de saírem de casa para buscar seu direito, hoje isso foi retomado. Então, incrementou-se muito o volume de demanda relacionada à medicação e alguns tratamentos não cirúrgicos. Tratamentos com consultas psicológicas, psiquiátricas, tudo isso a gente teve demanda incrementada em 2021. Outra informação muito importante é sobre o consumidor. Como que funciona a atuação da Defensoria na área bancária? Um outro tema muito pertinente e muito próximo da realidade da Defensoria Pública. Não só no período da pandemia, como antes foi um tema muito importante e será nos próximos anos um tema muito importante. Eu falo isso por quê? Porque a Defensoria Pública, dentro da defesa do consumidor, atende aqueles consumidores bancários que tem busca e apreensão de veículos. Esse é um tema muito recorrente na Defensoria Pública. Além disso, nós temos as revisões de contratos bancários. Ainda existem muitas abusividades para com os consumidores, principalmente aquelas pessoas que são hipervulneráveis, o grupo de idosos, pessoas com deficiência, o analfabeto funcional, é importante frisar isso, a população brasileira, além do analfabeto de fato, nós temos o analfabeto funcional. E ele é uma grande vítima desses golpes, dessas empreitadas bancárias que violam direitos. E na Defensoria Pública, ao longo dos últimos anos, nós experimentamos um aumento muito grande de demanda. E na pandemia, isso se avolumou ainda mais. Por quê? Porque no período pandêmico, as pessoas perderam o emprego, necessitaram de crédito, tiveram que recorrer às instituições financeiras e, com isso, acabaram aumentando o índice de endividamento dessas pessoas. E isso acaba complicando a vida de cada um deles. Só que por trás de cada endividamento, nós temos ali também abusividades bancárias. E a Defensoria Pública, dioturnamente, faz essa fiscalização, esse trabalho. Um exemplo muito grande no período da pandemia foi a campanha de prorrogação de dívidas. A Defensoria Pública, em parceria com o Ministério Público, fez uma ação coletiva para combater a publicidade enganosa das instituições financeiras de que elas iriam prorrogar empréstimos sem a cobrança de encargos. E acabou induzindo muitos consumidores a erro e acabaram lesando, e essa ação foi parar no Judiciário com liminar deferida aos assistidos da Defensoria Pública e do Ministério Público. Esse é um tema muito sensível, muito caro e que cada vez mais vai crescer, porque o crédito, ele se avoluma cada vez mais, o brasileiro, infelizmente, ele carece de educação financeira, esse é um ponto fundamental que a Defensoria Pública tem um papel fundamental
Então, ele não é educado financeiramente para a economia de mercado, a economia de consumo sustentável, então ele se endivida desordenadamente. Então, ele depende da Defensoria Pública para se organizar nessa área bancária. Infelizmente, vamos ter isso nos próximos anos, porque vai um processo muito longo de educação financeira que a Defensoria Pública cada vez mais busca contribuir com ele. Entendi. Bom, falamos em banco, superendividamento. Quem é o superendividado? Qual que é a característica de uma pessoa superendividada, de um assistido, de uma assistida? Esse é um tema da moda que eu falo para a Defensoria Pública, porque nós tivemos uma atualização do Código de Defesa do Consumidor em 2021. A partir de julho de 2021, ele passou a contar com a chamada prevenção e tratamento ao superendividado. Então, a Defensoria Pública, como uma instituição integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ela tem o dever legal de promover a defesa dessas pessoas, que são pessoas naturais, não se aplica a pessoas jurídicas, embora pessoas jurídicas possam ser consumidoras. Essas pessoas naturais passaram a receber uma tutela do poder público para controlar as suas finanças. São pessoas que, de boa fé, é importante frisar isso, o papel da Defensoria Pública não é estimular o consumo e o mal pagador. Pelo contrário, nós queremos tratar as pessoas de boa fé que contraem dívidas, seja por um acidente da vida, como exemplo, a morte de um ente querido, como aconteceu muito na pandemia, um problema de saúde grave, um desemprego ou até mesmo um divórcio. Ele contribui para o endividamento da pessoa e ao ponto dela se tornar uma superendividada, que é aquela pessoa de boa fé que acabou contraindo dívidas que hoje não consegue pagar sem preservar o seu mínimo existencial. Esse é um ponto fundamental. O endividado não é aquela pessoa que está com dívidas ali na zona cinzenta, que a gente chama, uma zona difícil, ele tem dívidas, mas consegue pagar. O endividado é aquela pessoa que não consegue pagar as dívidas sem prejudicar a sua subsistência. Então, a moradia, a alimentação, a educação, a alimentação. Então, essas pessoas recebem da Defensoria Pública o tratamento do superendividado. E um tratamento não só judicial, mas extrajudicial. E esse é um dos projetos da Defensoria Pública para este ano de 2022, implementar um tratamento multidisciplinar. Nós objetivamos trazer economista, um assistente social para conscientizar essas pessoas. O atendimento da Defensoria Pública não é só jurídico. Nós temos essa missão muito maior. Nós temos que educar a população a saber a se autotutelar. E através do educador financeiro, nós conseguimos ajudar essa pessoa superendividada a sair dessa situação de endividamento, conseguindo a retomar a sua vida naturalmente. Que legal! Isso seria um projeto? Isso é um projeto que nós temos para o núcleo de superendividamento para tratar na Defensoria Pública do Consumidor. Que legal, para realmente educar essa assistida, esse assistido, né, a lidar com essa dívida. Bom, falando ainda em superendividamento, vamos falar do setor imobiliário, que subiu os casos de despejos. Explica pra gente. Esse outro setor, que é o imobiliário, ele divide em várias ramificações. O primeiro ponto, como você colocou, Daniele, é a área de despejo. Em decorrência da crise econômica, do superendividamento que está conectado, essas pessoas acabaram não conseguindo adimplir, pagar o aluguel mensal seu. Então, eles tiveram que bater as portas da Defensoria Pública para se proteger das ações de despejo dos locadores. A nossa demanda de locação, de despejo, é muito das pessoas que não conseguem pagar o seu aluguel. Aquele aluguel que é barato, mas é barato para uma população de classe média. Para aquela população que é assistida da Defensoria Pública, é um valor substancial e ela não consegue pagar. E aí ela não tem nem para onde ir. E a Defensoria Pública adotou e tem adotado todas as medidas jurídicas para que aquelas pessoas, pelo menos nesse período de pandemia, não sejam desapossadas. Só que aqui é uma situação muito tênue. Do mesmo modo que nós temos essas pessoas que querem ficar no imóvel porque não tem onde morar, nós temos aquela pessoa também que aluga a edícula do fundo da sua casa para pagar a sua comida. Então, a Defensoria Pública tem uma missão muito sensível nessa área imobiliária que a gente fala. Nós temos que dosar muito bem, né, o nosso facão de atuação para que o corte ele seja justo e proporcional para ambos os lados. Por isso que a Defensoria Pública preza muito pela conciliação, pela solução extrajudicial dos litígios. Isso é muito importante. E o Núcleo de Defesa do Consumidor tem 2 câmaras vocacionadas para fazer a solução extrajudicial.
Nós não precisamos levar a demanda ao judiciário. Nós temos um índice aproximado de 30% de solução amigável ali na própria Defensoria Pública. E ela já sai com um título executivo. Ela não precisa entrar no judiciário. E ela resolve o seu problema na própria instituição. Isso é muito importante. E um outro segmento que também apertou muito durante a pandemia e vai continuar apertando em decorrência da crise econômica brasileira é a área de contratos de compra e venda de imóvel. E o reajuste de aluguel. Nós tivemos um descolamento econômico do índice de IGPM e outros índices também, como o INCC. Em decorrência disso, todos os contratos que são reajustados com esses índices econômicos, eles tiveram um incremento assustador. O IGPM, por exemplo, alcançou a quase 37% em um período de um ano. Então, um contrato que a pessoa pagava R$1.000, ela teve um incremento de 30% a 37%, dependendo da data de aniversário, quando o salário mínimo não sobe na mesma velocidade. Então, a Defensoria Pública entra nesse cenário para, primeiro, buscar a solução extrajudicial, negociar com o credor para que se revise aquilo ali amigavelmente, e caso não seja possível fazer isso, nós buscamos a revisão judicial desse contrato, para que aplique um índice econômico que seja razoável e proporcional para ambas as partes. Aqui nós temos que ponderar os dois lados da relação contratual, não só aquela pessoa que comprou, mas também o credor. Então, alcança-se um índice que seja razoável para ambos. Isso é muito importante. E nas locações aconteceu o mesmo problema, tanto que ainda existe projetos de lei no âmbito federal tentando modificar o índice de correção dos contratos de locação, que normalmente são regidos pelo IGPM, querem se trocar pelo IPCA. O índice de acordo aí é alto, porque o locador também sabe que uma demanda judicial envolve gasto para ele, contratação de advogado, envolve perda de tempo, então o índice de acordo é muito bom. E a Defensoria Pública está pronta ali para receber esse tipo de demanda para fazer os acordos para os assistidos. Bom, muito bom essa questão aí do consumidor, né? Bom, temos mais um ano pela frente, 2022 começa com muito trabalho, né? E a gente queria saber um pouco quais são as perspectivas agora para esse novo ano. Bem, o ano de 2022 promete. É um ano que a readaptação da Defensoria Pública já está se consolidando. Nós precisamos agora inovar, renovar a nossa mentalidade desse atendimento que nós já fazemos de forma híbrida, aperfeiçoando cada vez mais, estendendo o trabalho nas redes fáceis de atendimento e, quem sabe, levar isso, por exemplo, para o interior do Estado. Esse é um grande desafio que nós temos também para expandir o nosso trabalho. E não só isso, avando os direitos também, percorrer todo o Estado. Esse é um sonho, um projeto da Defensoria Pública para que aquela população daqueles locais mais longínquos do nosso Estado sejam atendidos pela Defensoria. E pensando no mundo virtual, que nós temos que considerá-lo sempre, de hoje em diante, nós não temos como pensar em Defensoria Pública sem tecnologia e sem comunicação, obviamente. E na tecnologia, cada vez mais aperfeiçoar a nossa tecnologia para que o assistido, de forma intuitiva, porque tecnologia nem sempre é intuitivo, nós precisamos melhorar essa parte de intuição no uso dos sistemas da Defensoria Pública para que seja mais rápido, aplicarmos tecnologia de inteligência artificial, isso é um fator muito importante e não só isso. Nós temos uma expectativa de termos uma mudança cultural. Nós temos uma cadeira do direito nova chamada Legal Design. Isso é muito importante, nós precisamos incorporar isso institucionalmente e já existe discussão na Defensoria Pública, no cenário nacional, para que nós revisitemos toda a nossa forma de comunicação do defensor para com o assistido. Tratarmos de forma mais clara, objetiva e mais com um visual diferenciado. Esse é um grande desafio que nós temos para 2022, implementarmos o Legal Design na Defensoria. Então vamos com tudo, né? Bom, o Defensoria Explica fica por aqui. Temos mais um ano pela frente com novos convidados, outros defensores públicos e defensoras públicas e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!